Essa imagem ela tem a ver com a dualidade, tem a ver com as polaridades. Porque o Yin Yang, ele não se refere só a bem e mal, ou a claro, escuro, preto e branco, mas é toda a dualidade. Tudo que é dual se aplica a tudo que é dual. Essa dualidade tem a ver com a relatividade. E a relatividade tem a ver com o absoluto. Na filosofia chinesa, que tá a origem do Yin Yang, você vai conseguir pesquisar sobre a diferença entre absoluto e relativo. O absoluto, ele é uma perspectiva absoluta. O que isso significa? Absoluto, porque abrange todo a solução da realidade. E isso significa que ela abrange toda a realidade. E isso se aplica em tudo, inclusive ao tempo, né? Desde o início até o fim, do preto ao branco, do claro ao escuro, do bem ao mal, do alto ao baixo, e assim vai. Então, o absoluto ele abrange tudo, tudo isso ao mesmo tempo. E isso é semelhante à luz, né? A luz branca, por exemplo, que contém em si todas as cores de forma simultânea, de forma homogênea. A homogeneidade da luz é então a representação do absoluto, porque ela contém em si as polaridades, contém em si o positivo e o negativo. Sendo que para que a luz flua de forma adequada, ela precisa de um fluxo, não é? E esse fluxo ele é tanto positivo quanto negativo. Tem um fluxo ativo e um fluxo negativo, que na verdade é um fluxo só, observado de formas diferentes. Então, essas duas polaridades unidas em homogeneidade formam o absoluto, certo? O absoluto que é representado pela luz branca. Já as cores variadas, o, o vermelho, laranja, verde, azul, roxo e por aí vai, essas cores são representações da perspectiva relativa do universo. Da mesma forma como nós temos dois olhos, nós enxergamos esses dois lados. E isso também está no Yin Yang. Um lado absoluto e um lado relativo. E isso está ligado à unidade e multiplicidade. Então, esse aspecto, essa perspectiva colorida, que tem diferentes cores, ela é relativa. Porque é a relação da cor com ela mesma. E a relação da cor com ela mesma faz com que ela varie sua intensidade em relação a si mesma. Essa variação de intensidade em relação a si mesma tem a ver com o que? Com o ocultamento da intensidade da luz. Esse ocultamento que vai gerando então diferentes graduações, semelhante à descida da árvore da vida. Então a gente tem lá em cima Keter. Keter é a coroa, tá vendo? Essa luz branca no meio que brilha é a coroa. E aí Keter vai perdendo intensidade mesma forma que ganha, né? Então ele vai perdendo intensidade e ganhando, gerando então diferentes graduações. De um lado positivo e de outro negativo. São os dois braços da árvore da vida. Ou seja, de um lado ele aumenta a sua intensidade, de outro ele reduz a sua intensidade. Então se Keter é neutro, quando ele desce para Rockman, ele passa para uma intensidade maior. Ou seja, ele passa para a polaridade positiva. E é por isso que Rockman expande. É uma energia expansiva. E as Sephiroths do braço direito da árvore vão ser todas expansivas, variando apenas em sua intensidade de expansão, porque conforme ela expande ao infinito em Rockman, quando ela desce em Chesed, ela já perde um pouco dessa intensidade. E aí quando ela desce em Netzach, ela já perde um pouco mais. E aí quando ela chega em Malkuth, ela perde totalmente essa intensidade. Percebe que são quatro.
Desce de Keter, Rockman, Chesser e Netzah. E depois desce para Keter. Então já são 4 movimentos aí, que são positivos. E aí tem os movimentos negativos, que é Binah, Rod e Geburah. Binah, Geburah e Rod. E até Malkut. Que são o negativo, que restringe, reduz, é polaridade negativa. E esse gera o que? As graduações diferentes da intensidade da luz. Diferentes graduações. As cores múltiplas são relativas entre si. Isso tem a ver com a relatividade do tempo. Então, abaixo do abismo a gente tem a relatividade. Relativo por quê? Porque existe o alto e o baixo. Existe o grande e o pequeno. Existe o início e o fim. Nisso, o tempo flui de forma relativa. Ou seja, cada indivíduo vai ser um ponto relativo no tempo e espaço. Então, cada indivíduo vai ter a sua própria perspectiva relativa do tempo e espaço. Vai ser uma fração do todo. E acima do abismo, essas cores múltiplas, variadas, relativas, elas se unificam em uma coisa só. Aí aquilo que era relativo, ou seja, os indivíduos que eram relativos, que tinham pontos de vistas relativos, eles se unificam em um único ponto de vista absoluto, porque eles sintetizam os seus pontos de vista, ou seja, as 7 cores, elas se juntam, alcançando a mesma frequência vibracional, todas elas. Então elas se tornam homogêneas. Para entender melhor isso, a gente pode usar os diferentes estados da matéria, porque a luz é matéria. A luz é só uma matéria e uma vibração mais alta do que aquela matéria que a gente não vê luminosidade. Só que a luminosidade, ela existe, a gente só não enxerga. Porque tudo que a gente enxerga tem luminosidade. Só varia em que? Em sua intensidade. Porque isso é relativo. Aqui no mundo que a gente observa, a gente vê coisas distintas, como mesa, cadeira, computador, copo, e por aí vai. São as diferentes intensidades em relação a si mesmo. Quando a gente ultrapassa o abismo, a gente faz o que? O conhecimento. O conhecimento é o casamento entre aquilo que é relativo e aquilo que é absoluto. Então, a partir do relativo, a gente consegue olhar o absoluto. E aí a gente consegue, então, se posicionar em um ponto de vista homogêneo. Então, as diferentes intensidades da luz, elas se equilibram, se harmonizam. Elas se reverberam. Essa reverberação, então, faz com que todas as coisas se unifiquem. Então, voltando para o estado sólido da matéria, a gente tem a relatividade das coisas. As coisas são diferentes. Então, assim como a água, quando ela se congela em gelo, você tem diferentes formas de gelo. Você pode ter diferentes formas do gelo. Assim também é a matéria. Quando ela se condensa, se coagula, a luz é como se a luz fosse a água se congelando. Ela perde vibração, ela condensa em partículas e se forma como algo sólido. Da mesma maneira, ela se sutiliza, ela derrete. Então, no plano astral, a gente percebe como astral isso quando a solidez da matéria começa a se dissolver, ou seja, ela começa a derreter. E aí ela entra em um estado líquido. E aí ela se mistura. Isso tem a ver com o quê? Com a ultrapassar da lógica, dos limites da lógica. E isso só é possível acima do abismo, por causa de Da'at. Porque Da'at é o que quebra essa lógica.
que é exatamente o meio termo, né, entre relativo e absoluto. O meio termo é entre sim e não. Então a gente tem os diferentes estados da matéria, que seja sólido, líquido, gasoso e plasmático. 4 estados aí. E acima do plasmático a gente tem um estado etérico, né? Então são 5 estados aí da matéria. Da mesma forma, é a luz quando ela varia de intensidade. Então, ela, ela se mantém de forma substancial em seu estado etérico. Mas quando ela desce do abismo, para baixo do abismo, então ela se fragmenta. Ela vai descer para os seus variados estados físicos. Então ela vai sair do estado etérico e vai descer para o estado plasmático, gasoso, líquido e sólido. E isso tem a ver com a relatividade, tem a ver com as variações da cor da luz. Essas variações de cor são as variações de intensidade, variações de densidade. Então a diferença de densidade vai definir o que é sólido e o que não é sólido. Mas isso também é relativo, entende? Porque na realidade, a substância da realidade, ela é toda homogênea. Então tudo é etérico. Tudo é etérico. É absolutamente etérico. O que acontece é que a nossa consciência individualizada é que forma um círculo nesse mar etérico e dentro desse círculo ela vai trazendo para dentro desse círculo de forma gradual de variações de intensidade do éter. Por quê? Porque é como se fosse a própria árvore da vida fazendo o processo de queda através do abismo. Então, cada indivíduo é uma árvore da vida, é uma representação dessa árvore, fazendo esse processo de densificação e sutilização, de alquimia da matéria. A matéria, como éter, começa a entrar no círculo individual da pessoa, esse círculo individual que a gente chama de microcosmo, e aí a velocidade em que essa luz ou energia entra vai definir a sua densidade, porque vai definir a quantidade de luz que entra em relação ao vácuo, porque o que forma o, o microcosmo é uma bolha de vácuo no éter. Você tem um éter como um mar homogêneo da realidade, e dentro desse mar surge uma bolha. Dentro dessa bolha surge o vácuo, que é exatamente o oposto do éter. O oposto do éter. O éter ele contém tudo em si, e dentro da bolha ele contém o nada, é o vácuo. E aí dentro dessa bolha, desse vácuo, é que surge então que o tempo. Porque no éter o tempo ele não existe. É tudo simultâneo. Passado, presente e futuro, é tudo simultâneo. A partir do momento em que cria a bolha, é o círculo mágico, manja? Na magia, a abertura do círculo tem a ver com isso, que é a abertura da bolha dentro do éter. Dentro dessa bolha surge o tempo. Esse tempo, como uma bolha sem forma, ele é infinito. É o tempo do infinito. Essa bolha é a individuação. Ela é a origem da entidade, a origem da individuação infinita. É uma entidade infinita. Ela tem tempo infinito. E a velocidade e a maneira como ela se introduz essa luz dentro de si, vai então gerar as formas de realidade e a quantidade do tempo. Porque o tempo ele vai ser relativo à maneira como a luz vai ser organizada dentro dessa bolha, dentro desse microcosmo. Então, por exemplo, se você acrescenta muita coagulação, muitas formas variadas, sem uma síntese dessas formas, elas vão se acumulando dentro da bolha, se acumulando, gerando várias formas caóticas, e isso vai o quê? Vai reduzindo o fluxo do tempo. E essa redução do fluxo do tempo dá a impressão de que ele está acabando. E aí vai reduzindo o tempo, reduzindo a duração do tempo. Mas não porque o tempo é reduzido, e sim uma fração dele começa a
ser percebida e o resto se oculta, porque vira um looping. A forma coagulada, o éter coagulado, ele vira um looping, ou seja, ele começa a se alimentar da energia vital e o tempo ele se repete. Se repete. Essa repetição dá a impressão de que há um início e um fim, quando na realidade não há um início e um fim. Então isso tem a ver com os gêmeos, os deuses gêmeos, os dois lados da consciência, consciente e inconsciente. Então a gente tem os chakras que são restrições, graus de restrição do infinito. O infinito é o 8. O 8 ele é homogêneo, por quê? Porque para que seja infinito não podem haver limitações, não podem haver delimitações, não podem haver restrições. Então os sete cores juntas que formam o 8, ele não tem limitações. Então é sem as restrições da individuação, o infinito. Esse infinito é o duplo etérico. Duplo etérico, porque duplo é um reflexo, e etérico. Etérico porque ele é homogêneo, infinito e contém em si todas as vibrações de forma simultânea. Ou seja, todas as notas de forma simultânea. Esse é o duplo etérico. É o que chamamos de alma gêmea. A outra parte é o indivíduo, que é a individuação do duplo, do éter. Então você tem o éter infinito, que é a expressão de Deus, e esse éter infinito vai ser restringido por loopings. Então o fluxo infinito, a aceleração infinita, ela vai ser restringida, isso vai gerar loops. Loops que são como vórtex de energia, que vão restringindo conforme o looping aumenta, a restrição aumenta, e o infinito vai se limitando cada vez mais até formar um corpo sólido. Algo concentrado, algo coagulado. Esse corpo sólido, então, é o eu, o corpo físico. Então você tem o corpo físico, que ele é individualizado, com base nas restrições do infinito, restrições de Deus até o indivíduo. E você tem o outro lado da coisa, que é o duplo etérico, que é o que se mantém sem restrições. E a relação entre ambos é a nossa consciência. A nossa consciência que percebe tanto as limitações do corpo físico, quanto a ilimitação do corpo etérico. Então, por exemplo, a mente lógica, que se baseia na lógica, ela percebe as restrições. Ela delimita, ela calcula as restrições, contempla as restrições do físico. Já a mente analógica, que ela vai se focar em uma forma abstrata, ela vai abstrair essas formas. Então ela vai se focar em algo ilimitado. Isso tem a ver com imaginação. Imaginação. O corpo físico, ele nada mais é do que a restrição da imaginação com base na fé. Então a imaginação é infinita. A mente cria de forma infinita, sem restrições, sem limitações. O bem e o mal, o grande e o pequeno. Só que o que acontece? A fé, ela vai focalizar essa manifestação da imaginação. Ela vai focalizar um ponto ou outro. E aí ela vai jogar toda a carga de realidade naquele ponto. Ela vai restringir o infinito. Vai restringir quem? Deus. Uma fé que vai se limitar a algo específico, vai se restringir Deus. E é isso que se baseia a idolatria. A idolatria que forma o ídolo. E o corpo físico nada mais é do que um ídolo. E é por isso que a gente está preso nele. Porque a gente idolatra. Então a gente está limitando, restringindo o fluxo do infinito. Porém, essa limitação, ela não precisa ser uma prisão. Porque essa prisão pode ser aberta e você pode sair dela. E aí você pode perceber o infinito. Mas para isso é preciso que você supere as limitações do indivíduo.
supere as limitações do eu. E isso só é possível através da relação do indivíduo com o ambiente,